Fala galera, nós estamos aqui de volta direto de Moscou, né? Eu, Lil Moura, com o parceiro aí. E aí galera, Gabriel, sim. Nós estamos fazendo a série futebol, tá galera? Nós tiramos um dia para gravar a série futebol, nós já gravamos do Vitor Krasnodar, falando, né, sobre o Krasnodar e a relação da cidade Krasnodar com o Brasil, o futebol brasileiro. E nós vamos abordar agora futebol um pouco brasileiro, né? Eu e o Gabriel, que nós vamos começar aqui falar do futebol brasileiro, né? Nós somos aí, né, torcedores, acompanhamos futebol, acompanhamos aqui, já falei no vídeo anterior, o Gabriel acompanha os jogos, né, em louco, né? Tudo mais, eu acompanho mais online, estou mais por dentro da news, né, das notícias. E agora nós vamos falar de futebol no geral, né? Ô Gabriel, vamos falar assim no contexto geral do futebol. Você já falou, né, que o seu time é o Goiás? Ou isso mesmo, sim. É o Goiás, né? Sim. Tem um vídeo, galera, vocês que não viram, o primeiro vídeo nosso, né, que eu e o Gabriel fizemos aqui, lá atrás tem um vídeo de Youtuber, que a gente fala sobre os 10 brasileiros de Youtuber, a gente dá uma comentadinha, o Gabriel fala, né? Assiste lá que vocês vão entender mais. Sim. Aí aproveita e assiste para vocês saberem, né, sobre os Youtubers brasileiros, né, e outros vídeos que a gente fez aí. Mas aí, Gabriel, então você torce pro Goiás, né? É isso mesmo, sim. Tá. E você lembra quando você começou a torcer pro Goiás? Esses primeiros jogos? Foi que ano? Tem muito tempo, foi ali em 2008, 2009... E eu também, assim, como em outras regiões, né, mesmo em Minas eu acho que deve ter isso também, que você gosta de muitos times, né, aí depois que eu comecei a focar mais no Goiás, mas assim, em São Paulo até hoje eu gosto mais do Palmeiras e Rio de Janeiro do Vasco. Então tem essas preferências. Pô, bem diferente, né, Palmeiras, Vasco... né? Sim, por causa que até agora já há muitos anos jogando Série B, né? Então você gosta também de ter outras simpatias, assim. O Goiás, você falou aí, do Goiás, você chegou a conhecer o centroavante Dil? Cara, ele tava parando quando eu comecei, né? Sim, porque acho que ele deve ter parado ali do Goiás em 2003, por aí. O Dil é amigo nosso aí, né, Rez Amarante. O Dil fazia live pro Rez, ligava pro Dil. O Dil tá morando nos Estados Unidos, agora acho que ele mora mais, mas ele tava morando nos Estados Unidos. Eu acho que ele continua, ele deu uma entrevista recente e falou que ele tava lá. Pô, Rez, o Dil tem tempo de América, mas o resto a gente batia papo com o Dil, cara. A gente fazia uma resenha sagrada, segunda-feira à noite, Rez ligava pro Dil lá na Flórida. O Dil, pai, era resenha. Pô, o Dil era foda. Dil foi, pra quem não sabe, gente, Dil foi artilheiro brasileiro. Dil jogou no Flamengo, Dil teve na França e tudo mais. Jogou nos times tudo grande. São Paulo, se eu não me engano. Vocês dão um Google, vocês vão saber. Mas no Goiás foi que ele destacou, teve assim, né? Destacou. Inclusive, acho que teve um ano que era Dil, Araújo e Dimba. Mas eu era muito novo ainda, né? Eu li em 2003, mais ou menos. Foi bem antes. Porque depois você falou em 2009, 10... Pô, em 2009, 10 o Goiás já tava já mais estável, gostou de lutar mais pra B. 2010 caiu. Pois já tá mais estável. De 2010 pra cá sempre fica bate-volta. Bate-volta. Ficou o América Mineiro, foi as 2 temporadas. Não, aí tá pior. Tá pior. Porque não, é pior. O americano lá em Minas é sagrado, pô. Não, mas porque mas o Goiás tem mais investimento, cara. Porque o América falta investimento. O Goiás sempre já pegou bom investidor, né? Sim. Já teve gente não, e o América, mesmo depois da independência, ele voltou agora. Só que assim, ficou muito tempo muito mal, né? Acho que essa é a diferença. O América é um time de clubes de presidentes que sustentam empresários, né? Ele não tem assim um foco, um investidor, um só, é um grupo, né? Eu até cheguei a conhecer um deles lá, que é o Afonso Celso Raso, famoso. E aí, assim, é um grupo, né? Agora também tá com o Salum, que tá na frente, que é um presidente que já tá lá há um tempo também. Só que eles são famílias, é um clube bem tradicional, mas bem tradicional mesmo. Então, a gente sabe que a profissionalização do futebol, não que seja ruim ter esse grupo, mas isso impede, né? A pessoa fala assim, mas por quê? Galera, quando você tem uma SAF, a empresa focada, uma SAF específica, a SAF, mesmo que seja a empresa do fulano de tal, tá lá na Europa, ela tem que botar um cara na linha de frente para responder. Então ela vai ter um cara na linha de frente. Aquela linha de frente é ele que decide. Quando você tem um grupo, que a gente falou associado a uma gremiação, nós falamos de 8 presidentes, mais 6 vice-presidentes, aí vamos supor, são 8 famílias diferentes. Aí a família do fulano, que é o treinador X, a do Beltrano, que é o diretor Y. Aí você tem que fazer um jogo de cintura para sincronizar 4 famílias querendo um ou outro, acaba que o clube dá uma desandada. Por isso que clubes como o Vasco da Gama, que ele citou aqui, o Eurico, o doutor Eurico, ganhava tudo na época ali. Por quê? Porque era o Eurico, né? Você tem ali uma pessoa na linha de frente que ela
Fazia, assim. Ela assume e faz acontecer, igual o Cruzeiro do senhor Perrella, Zezé Perrella, sim. que é a mania de frente única. Se você for analisar nesse contexto, você vai ver que no futebol brasileiro, os clubes que tiveram aquelas décadas, né, que ganhou muitos títulos, são clubes que o presidente fez a famosa ditadura, vamos falar assim, né? O Calil, né? Quando abriu o Atlético estádio Calil, do né? O Calil, América, que ganhava muito jogo da Libertadores lá, né? Foi, o Calil pegou por um tempo em 2009, 10 e assumiu a bronca, pegou, né, deu uma... Mas o Atlético teve esse problema, né, depois que solucionou, são muitas famílias também. E tava na Série B o Atlético, tava naquela época, jogou vários anos de Série B, depois nunca mais caiu. Não, caiu uma vez só, inclusive a Série B, depois a gente vai falar um top sobre isso, caiu uma vez só. Não, eu acompanhei a Série B, mas ele ficou, aí foi campeão, inclusive, né, na Série B, que o Atlético foi campeão, era o Ziza Valadares 2006. Então, antes do Calil. 6. É isso que eu tô querendo dizer. O Calil, porque na verdade é o seguinte, o Calil ele é foi presidente do Conselho Deliberativo muito tempo e assumiu o Atlético como presidente, mas ele nunca tinha sido. Então, quando ele assumiu, nunca mais caiu. Exatamente. Ele foi ser presidente oficial de blá 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 dessa época. Que aí ele assume, igual você falou, que aí ele assume e pega o Atlético e fica um ditador, né? Porque não quer, você tem que fazer, senão você não ganha, né? Mas essa da Série B que você falou aí, só é interessante que, galera que é jovem, em 2006, se eu não me engano, o Atlético cai para a Série B, é campeão. Ele conseguiu fazer uma coisa nunca vista no Brasil. O Atlético foi campeão, ele fez um show com a Beth Carvalho, que encheu 2 estádios ao mesmo tempo, encheu o Independência e o Mineirão, encheu assim, de gente do lado de fora não tem ingresso para comprar, encheu 2 estádios. É o Ziza Valadares, já comprei por causa do Beto, abraço, Beto bom de bola, Betinho, Flavinho, meus parceiros, o Beto foi o diretor, o Beto bom de bola, ex-jogador, né, o Ziza também, e os filhos dele, o filho dele até jogou no futsal no Catar, e aí ele era diretor, e aí eu acompanhei, cara, fizeram 2 festas, sensacional, isso é uma coisa nunca vista, os caras encheram 2 estádios. Caramba, não sabia. Depois dá uma pesquisada pra você ver, foi o show da Beth Carvalho. Eu lembro de quando ganharam, que tava o Mineirão cheio e tudo, mas eu era muito novo também. Isso foi 2006. 2006, se eu não me engano, acho que Marinho era atacante. Aí nessa turma aí, pra quem não sabe, aí desse grupo que caiu, que ele tá falando 2005, 2006, o Bruno cai goleiro, tinha um André atacante, tinha uma turma boa que cai, cada um caça seu rumo, aí em 2006 o Atlético reformula, traz o Rony, jogadorzaço, o Rony, passou no Brasil todo, aí o Rony você conhece, o Rony careca, né? Aí trouxe uma turma boa e o Atlético desmancha. Mas aí nós, voltando a falar igual desse assunto, nós estamos falando, né, de ditadura no futebol, que faz por a importância, né? No caso, igual no Goiás, né? Tinha a família lá também, os Pinheiro até hoje, então é tema muito polêmico. Assim, né? Porque... Mas em alguns momentos deu resultado. O Atlético, quando jogou a Série B, o Goiás estava na Libertadores, né? 2006. Porque fica oscilando que a gente fala. Porque aí depende, se 4 famílias combinam, então vamos ali e toca. Se não combina, aí racha, entendeu? Então, quanto é o SAF, é um pouco mais fácil, porque você tem a linha da frente. Você vai no cara, no presidente. Né? É a tendência, né? Sem isso não vai sobreviver, vai ser aos poucos. O Flamengo, esses aí sobrevive, porque a gente sabe como é que entra a verba. Petrobras doou 20 milhões. Corinthians, né? O estádio. Corinthians, o Flamengo, Petrobras doou não sei quantos anos, 20 milhões pro Flamengo, só foi descoberto não sei quantos anos depois que ela parou de dar, né, o dinheiro. Enfim, depois de falar que pôs na patrocínio, mas é aquela confusão de futebol brasileiro. Mas a gente tá falando isso, galera, porque a gente tá com a série de futebol, tá? A gente tá entrando, para vocês saberem, né? Igual ele falou, ele torce pro Goiás, ele é lá da região, né? Sim. Da região lá do... Sim. E aí, a gente tá falando de futebol brasileiro, a gente está aqui na Rússia, a gente está abordando os temas de alguns clubes russos, tem muito jogador brasileiro, né? Que o maior número de estrangeiros autorizados a jogar na Rússia, ou estrangeiros jogando na Rússia são os brasileiros, são 31 jogadores atualmente. E tem um tópico, né, que não tem como a gente não falar, que a gente vai entrar nele, que é o treinador de futebol, né? Que é o treinador de futebol. Nós vamos falar do Brasil, é claro que é mais fácil, nós vamos falar de treinador brasileiro também, né? Então, esse tópico é um tópico polêmico, né? É um tópico difícil, porque o Brasil está num momento que é muito criticado pela mídia brasileira, principalmente, né? Os treinadores brasileiros, né? O que os treinadores têm estudado, as licenças, tá tudo em xeque pela mídia, né? Porque chegou uma demanda muito grande de treinador estrangeiro no Brasil. A gente sabe que alguns são indicação de empresário, enfim, tem todo um auê por trás. E alguns tiveram sucesso, que na verdade foi um que teve sucesso, que é o senhor Abel, porque o Jorge Jesus ele veio, ganhou e foi embora, então ele não tem um ciclo para a gente poder analisar, né? Ele fez o famoso, ganhou, saiu. Sim. Então a gente não pode analisar o trabalho assim. Agora o Abel sim é um indiscutível trabalho, sim. Porém é um
de vários, né? De milhares daqui a uns anos, porque hoje nós temos mais, acho que ano passado, tem que conferir, foram 10 brasileiros e 10 estrangeiros, seria meia meia. O país do futebol, referência do futebol, forma mais jogador de futebol, onde se mais ensina futebol de qualidade, onde que tem a metodologia melhor aplicável, que gera mais resultado. Metade dos treinadores no topo da pirâmide, profissionais, são estrangeiros, e a mídia, cada dia que passa, exige mais treinador estrangeiro. Inclusive, conseguiram colocar, né, na seleção brasileira um técnico atual estrangeiro. Então, já que nós estamos batendo papo de treinador, vou começar com o Gabriel. Gabriel, você, por exemplo, treinador brasileiro, né? Nós já temos um estrangeiro lá, mas se não fosse um estrangeiro na seleção, quem que você acha que poderia ser? Pior que hoje, pra mim é difícil falar, por causa que gosto muito, tô acompanhando, mas não sei, mudou muito a seleção, né? E eu não sei se o Diniz de volta, acho que não, o próprio Tite de volta também não. Então, não sei, assim, pra ser bem sincero, né? O Renato Gaúcho, você acha que daria certo? Eu apoiaria. Eu apoiaria, eu não seria contra, porque tem muita gente que é contra o Renato Gaúcho, eu acho que não. Eu acho que teria que dar uma chance também, porque eu não vejo que ele seria pior que o Diniz ou o Tite, por exemplo, né? O Felipão eu acho muito difícil, né, pela idade. O Felipão já praticamente se retirou, né, do futebol. Que foi um dos únicos, assim, que... Não, eu tava confundindo. Ele teve no Uzbequistão, né? Teve no Uzbequistão. E nas Arábias também ali. E no Chelsea, né, na Inglaterra. E no Chelsea, sim. Mas o único na Rússia? Foi o Zico. O Zico, o Zico, para quem não sabe, gente, dirigiu o CSKA Moscou 2009 e foi campeão da Copa da Rússia e da Supertaça, tá? Dois campeonatos importantes. Muito rápido também, só um ano. Ficou, né? Um ano só. O Zico, menos, o Zico tem uma história estranha, porque o Zico ele foi treinador do Japão. 2006. 2 ou 6, pode ter sido 2002 a 2006. Assim, ele foi treinador do Japão. E aí do Japão ele treinou, não sei, os clubes, treinou o Fenerbahçe, foi campeão também na Turquia, fez um trabalho excelente, veio para a Rússia, fez um trabalho excelente e parou. Depois virou diretor de futebol, então eu não entendi, ele não deu uma sequência. Ele teve na seleção, se eu não me engano, do Iraque, depois você tem que dar um Google aí e checar. Tem isso também. Mas ele também tem, mas assim, eu achei que a passagem é muito curta, muito assim, de curto, técnico direto. Acho que ele deveria ter ficado mais tempo, porque o Zico eu gosto dele como técnico, mas não sei esse envolvimento dele de diretor, como isso funciona, né? Então, você falou, às vezes algum outro técnico poderia ser, deixa eu me lembrar, além do Renato Gaúcho, vamos continuar, tinha mais um nome que eu pode queria ser o lembrar. Felipe Luiz, que eles cogitam, né? Mas é muito novo, né? Não acho assim tão forte não para a seleção. Mas você estava falando, eu vou me lembrar logo já volto. Porque eu só para concluir aqui, tá, galera, pra vocês entenderem, eu concordo com ele também na questão do Renato Gaúcho, não vejo nada contra, pelo contrário, eu acho que o Renato Gaúcho deveria ter tido a chance nessa Copa, se caso não desse sucesso, aí sim eu traria um estrangeiro, mas nessa de imediato não traria, por quê? Primeiro que 24 anos de um título não é muito tempo, lembrando que o Brasil teve 24 anos de 70 a 94 para ganhar, e outra, a gente cometeu o erro de deixar o Tite 2 Copas. Não ganhou a primeira, tem que ter feito rodízio. Não fez, então a gente perdeu a chance de testar um outro. Então, eu acho que o Brasil deveria testar um outro. Nós temos excelentes e muito técnicos, né, para poder ter a chance. E como você deixa um direto, aí deixa ele de novo, você mata a oportunidade para o próximo. Aí o Diniz pega intervalado, o Diniz pega intervalado, aí o Diniz sai, aí o Dorival entra e tipo, a gente não vê o cara na Copa, né? Que tem uma diferença grande disputar ali a eliminatória e não tá na Copa direto. Então, eu acho que não era o resultado, mas trouxe aí o Ancelotti. Mas eu lembrei. O que eu queria falar é que eu mencionei o Felipão e outro também que já tá, digamos assim, com a idade avançada, nem sei se está trabalhando agora, é o Luxemburgo. Eu acho que ele teria que ter treinado em algum momento a seleção, ele nunca treinou, né? Treinou, o Luxemburgo treinou porque mas foi muito pouco, né? Cara, o Luxemburgo é uma história complexa, não dá pra entrar muito no tema. Eu não lembro. Luxemburgo não, é porque... Não, você não lembra porque você devia ter uns 2, 3 anos. Porque o Luxemburgo entrou, foi em 96, 97, 98, sim. 90... O Luxemburgo ficou uns 2... O Luxemburgo, se eu não me engano, galera, dá um Google. Se eu não me engano, ele ganhou a Copa América, ele ganhou título com a seleção brasileira, se eu não me engano. Foi, tá certo. Foi para a Olimpíadas também, se eu não me engano. 98. Mas o problema do Luxemburgo foi o seguinte, ele tinha a seleção na mão, tá? Ele tava com a seleção muito boa. Tinha os jogadores, só que o Luxemburgo deu, não vou falar azar, porque deu envolvimento. Problema com jogadores. Compra jogador, vende jogador, indica jogador para clube, não indica, traz o Alex, põe o Alex na seleção. Cara, isso foi virando uma bola de neve, misturou os tópicos.
E aí começou a afetar o trabalho dele na seleção, e se eu não me engano ele sai, tá? E aí quando ele sai o Leão pega a seleção e depois cai pro Luiz Felipe Scolari, né? Em 2002, posterior, sim. 2002. Foi. Só que aí foi passar, mas aí só que ele teve na Olimpíada. E o Luxemburgo, ele é um cara, assim, eu falo do Luxemburgo também, mas pra atualidade ele não dá mais. O Luxemburgo não dá mais. E ele ficou meio, não que ele não tá atualizado e tal, porque eu só acho que ele não desaprendeu futebol, mas eu acho que o pessoal tem que entender uma coisa. O cara não desatualiza, ele só desatualiza se ele parar de assistir futebol. Entendeu? O treinador que, igual o Luxemburgo, se estiver assistindo futebol, lendo as notícias, ele está por dentro. Só que o que é o problema que eu acho que é do Filipão, do Luxemburgo e de vários outros aí na casa de 70 anos que tem no Brasil, que eu não vou citar o nome, é o seguinte: eles não sabem lidar com a garotada, no linguajar, no aspecto mais social, na parte social do jogador, da juventude, como é formada, aonde vem. Eles não têm mais aquele feeling, tá? Para dar com o jogador. Mudou e mudou muito e esse cara para trás. Aí arrebenta. Arrebenta porque às vezes ele vai conseguir dar uma chegada no Neymar, mas na hora que ele vai dar uma no Bruno Guimarães, ele não vai conseguir, porque é um tipo de jogador que não tinha muito. Esses jogadores não tinham na época do Luxemburgo, entendeu? Na época do Luxemburgo é Vampeta, Edilson Capetinha, Paulo Nunes, entendeu? É um jogador que assim, eles são mais jogadores, não são tão atletas. Né? Você pega o Bruno Guimarães, os caras falam 3, 4 idiomas, o cara conhece a cultura desse país, daquele. Aí o cara já trabalhou com 4, 5 tipos de técnico que fala aquele esquema tático todo, aquela parte que os caras não gostam, aquela linguajar que eles fazem piada hoje, né? Transversal, regressão. Sim, então, são jogadores que têm muita, não informação, mas é uma bagagem diferente, né? Que o Luxemburgo, o Filipão, na hora que vai lidar, realmente é difícil você lidar com os caras mais assim, né? Eu acho que de todos os estrangeiros foi o melhor que veio, então por isso eu também não chego a criticar, mas eu acho que seria o único mesmo de estrangeiros que eu apoiaria, seria o Ancelotti, porque os outros não sei quem. Eu de estrangeiro, no caso, se fosse para trazer, no caso mesmo, o Ancelotti, mas eu daria uma chance ainda, ou pro Abel ou pro Mourinho. Porque, igual eu acabei de falar que o problema do linguajar, o mesmo problema que o Luxemburgo teria de não estar no linguajar do garotão, o Ancelotti não está na língua do brasileiro. Me desculpe, mas eu acho ridículo ele falar português mal falado. É ridículo, é melhor falar outro idioma, não tem nada de bonito nisso, olha, é admirável, ele está tentando, se esforçando. Galera, ele ocupa o cargo da maior seleção do mundo de futebol, no maior cargo de futebol dentro do Brasil também. É a mesma coisa que pegar um diplomata para o Brasil falando japonês ou inglês, não falando português. O cargo que ele ocupa não é só treinador de futebol. Então, o fato dele não falar onde deveria ser exigido, né, como diria o Enem, dever-se-ia, né, Mesócrates, dever-se-ia exigir dele, no mínimo, um português. No mínimo, um português, porque é o cargo. O cara é um diplomata do futebol, ele não é um técnico de uma seleçãozinha qualquer. Então, o cara chega ali, aí dá aquela entrevista. Eu falo, tem que marcar um pouco a direita. Não dá. Ou você fala porra do espanhol, ou você fala porcaria do outro idioma, mas você não fala português, cara, não dá, entendeu? Eu acho, e na comunicação do dia a dia não dá, né? Pegar um Neymar, uns caras que tá na gira ali, no topo da gira, falando rápido, duvido que ele entenda, né? Então o cara às vezes faz uns trocadilhos, o cara fala o que isso tem a ver, às vezes o cara faz um deboche, tá criticando ele não vai pegar, né? O cara não vai pegar, né? Sim, foda, né? Sim. Então... Mas o Luxemburgo, a gente falou desatualizado, mas ele mesmo recente, eu acho que foi ele que puxou da base o Danilo, né, do Palmeiras. Tem todas as histórias, né, que é o volante. O Luxemburgo pegou jogador demais da base. O Luxemburgo, mas na época ainda era diferente, era mais fácil, entendeu? Até 2010, o Brasil mudou muito a formação do Neymar adiante. Mudou muito, cara. Mudou muito. O linguajar do molecada tá foda. Mudou muito, porque envolve nós podemos fazer até depois um podcast sobre isso, que é falar, né, o tipo de jogador que foi sendo formado a partir de 2005, tá? Quando o Brasil começa uma europeização, nem existe esse termo, que é o quê? Trazer da Europa para o Brasil um tipo de academias de futebol, campinho sintético, 5 contra 5, 6 contra 6, 7 contra 7, 8 contra 8, 9 contra 9, 10 contra 10, até chegar no 11. Quem é da minha época, por exemplo, jogava um fraldinho, 8 anos, metade do campo é 11 contra 11. Então, e outra, a gente vinha do futsal, a maioria. Então, tipo, você tem
toda uma escola da metodologia brasileira de formação que foi ignorada e foi agregando essa da Europa. Aí muito mais conversa. Eu tive no Brasil recente trabalhando em áreas paralelas aí, que neguinho dando palestra para criança de 10 anos, palestra motivacional para criança de 10 anos. Então, misturou muito aí, essa criança forma, hoje está com 20, 23, está jogando aí em seleção sub-20, jogando profissional com essa mentalidade, né? Com essa formação aí, que é uma coisa que para os caras antigos também fica difícil os caras entenderem, porque o Muricy, que eu sou fã número 1, fala. O Muricy fala, pô, eu vim de uma época que o Pelé, que a gente trabalhava lá, se eu fosse dar motivacional para um jogador, não faz sentido. Porque o cara jogava no São Paulo, o maior clube do Brasil, terceiro, quarto maior clube do mundo, salário em dia, ganhava mais do que 80% da seleção do mundo, né, do Brasil, ali, a gente fala dos brasileiros ali, de salário de peão, de geral. O que eu preciso de motivacionar ele? Não faz, entendeu? O Muricy faz isso. Sentido. Não, mas o Muricy é referência, né? Eu acho que o próprio Muricy também, se estivesse mais novo, né, eu acho que deveria ter tido uma chance também. O Muricy teve, mas aí é outro problema também. Não, né? ele Ele assinou com a seleção, mas o cara lá, vou dar o nome do presidente, estava até preso aí. O cara assinou um guardanapo contrato com ele, e aí na hora que ele foi assumir, desconversou tudo. O Muricy, que é um homem, o Muricy falou, não, assumir a seleção, mas desse jeito não. Ele largou na mesma hora. Né? Acho que o Muricy ficou 4 dias até a seleção. Largou, devolveu. O Muricy é um cara que se for, a gente teria ganhado a Copa com ele. Isso é fato. É um cara íntegro, mas ele está acima, né? Ele tem mais integridade que o Brasil exige. Às vezes exige um pouquinho menos, entendeu? Ele estava com excesso. Pode ser, sim, Mas ele foi técnico da seleção, tá? Foi técnico no tempo. Depois você confere os dias, eu não sei. Mas depois a gente tem que conferir para passar direito dos dados, mas foram poucos, não sei se foi 48 horas, enfim. Mas esse é o problema, né? Já que nós estamos falando de problemas de técnico, né, Gabriel? Então vamos fazer o vídeo ficar mais polêmico ainda. Agora é polêmico. Vou perguntar para o Gabriel aqui. Gabriel, quantos técnicos negros atuando no Brasil na primeira divisão você acha que tem, ou você sabe que tem? Ou o que se passa na sua cabeça? Tem muito, não tem muito? É 30%, 50%? Eu acho que menos. Do Brasil, gente. Não sei hoje exatamente, mas da minha experiência de olhar assim por cima, eu acho que uns 20%, se tiver, né? Se tiver. Exatamente. Ó, se eu não me engano, eu trouxe até consultar. Hoje a gente tem o Roger Machado, né? Que está no São Paulo. Vamos colocar uns 2 aí, tá na primeira divisão, que seria 10%. Seria 10%, são 20 times, né? Na Série B acho que é um pouco mais. Na Série B dá uma oscilada. E pior que você vai baixando, vai subindo. Eu notei isso agora, mas se você pega ali, ó, Série C e Série D, essa estatística vai fazendo assim, ó. Por que essa assunto é polêmica? Cara, o Brasil é um dos países mais preconceituosos e racistas do mundo. Eu nunca tinha pensado nisso, mas se você fazer uma escala, né, coloca lá 5%, né? 2, vamos colocar 10, 2 dá 10. Na Série A, então eu acho que chega na Série D 40, 50. O que eu vou traduzir isso pra vocês? Não chega, não chega isso, mas vou próximo traduzir. Da metade, o que o Gabriel quer falar, eu vou traduzir pra vocês. Eu não combinei com ele. Ele que falou, tá, gente? Ele combinou, aleatório, não é combinado. Porque agora eu vou dar pra vocês uma explicação baseada no que ele falou, não do que eu penso e tal que eu tenho. Porque eu vou colocar o que eu penso, mas vou basear nisso. Se a gente fizer uma escala, tá? Uma pirâmide. Vamos pegar aqui, ó, o topo. Esse vídeo vai ficar uns 20 minutos, mas vai ser bom porque... mas esse vai dar polêmica, é bom. Coisa. Vamos pegar o topo de uma pirâmide. 10%, 2 negros. Aí o Gabriel falou, se a gente for abaixando, aumenta. Exato. Se você for para a categoria de base, escolinha, professores de educação física, pessoas que têm licença que é da CBF, A, B, C, enfim, que trabalham com futebol, esse número aumenta. Esse número vai aumentando. Chegar a 30, 40, 50, 60%. E aí começa o sistema polêmico. Que o pessoal não fala que YouTube cancela. Então vamos lá, o sistema polêmico. Vai abaixando. Estadual, aí, segunda divisão. A gente começa a assimilar. Quantos por cento dos jogadores do Brasil são negros? Porque a galera tem que entender, gente, mestiço, moreno, é negro, gente. Não, a gente que está morando na Rússia, você vai entender. Quando você vem na Rússia, você vai entender o que é branco. É branco, passou daquele pezinho para lá, é negro. Não existe mestiço do mestiço. Mestiço moreno, classe 2, 3, classe 3. É complicado, entendeu? Então, se a gente for classificar negro, no Brasil nós podemos deduzir que 70% dos jogadores são negros. Sim. 70%, 60%. O Kaká é exceção da exceção. Assim. Exceção. Então, baseado nisso, vocês do Brasil, todo programa que você liga aí, podcast, programa de televisão, vocês falam o quê? O treinador tem que ser jogador. Um treinador tem que ser... Todo mundo fala isso. Baseado nisso, cadê os outros 50% dos negros
como técnico. O negro não serve para ser técnico, ele serve só para jogar. Passou do jogo, o negro já não serve mais, porque aí é uma área intelectual, área de mídia, que precisa vender imagem, tem que estar ali, tem que se adequar nos moldes, né, da grande emissora que tem aí, que todo mundo conhece o nome, ela estipula um padrão para estar ali. Eu vou falar só de treinador, não vou nem estar de comentarista, não quero nem ter mais polêmica, vou falar só de treinador. Ela estipula um padrão, aí se não vender, ela fala com o clube que não é bom ter aquela pessoa. Isso é fato, isso não aqui, não é só opinião, isso é um fato, você pode pesquisar e descobrir quantos negros tem. E não é por falta de negro, porque tem um tanto de negro. Sim. Ele tocou no assunto aqui, tem o Myron César, treinador do Cruzeiro Sub-20, ganhou a copinha ano passado, tá em ascensão, assim, o cara tá estourando desde 2019, 20, foi na América Mineira, só trabalho que eu falo, não é porque ele ganhou a copinha, não, isso é o de menos ganhar na base. O trabalho que eu falo é na formação, o que esse cara formou, tá? Vou falar cidadão, tá? No singular, 1, 2 ali, 1, o que ele formou de cidadão, tá? Se a gente for pegar, não tá no gibi. Fora o trabalho que ele pega nos gatos pingados, porque para ser jogador profissional envolve vários fatores, formar é difícil. Porém, o trabalho que esse cara vem fazendo social e de desenvolvimento é absurdo. Agora eu te pergunto, você não conhece ele, né? Você nem sabe. Não. Qual a cor que você acha dele? Não sei. Negro. É claro, é negro. Entendeu? Então, é um cara que é ex-jogador de futebol, tá? Jogou. Ele formou, tem mais de 10 anos. Deu aula em universidade. Ele é um ex-jogador que formou, fez especialização, foi professor universitário, tá no futebol desde 2019. Cruzeiro contratou ele agora, porque eu tenho um conhecido que conhece ele, conhece gente, porque o cara avaliou, trabalhou com ele, o cara falou, traz ele, eu me garanto ele, ou seja. Aí eu te pergunto, você acha que se ele fosse branco, igual o Felipe Luiz, bonitinho, branquinho, não estaria num clube de Série A? Com esse tanto de título? Sim. Você tá entendendo? Porque um tópico é isso que a gente quer falar. Porque o cara fala assim, não, é muito mimimi, não tem racismo. Gente, o Gabriel falou aqui, ó, se vocês forem na base, nos projetos sociais, você vai ver lá, tá cheio de negão lá ensinando. Não, entendeu? Tá lotado. As comissão técnica, você pega a comissão técnica, o cara que dirige preparação física geralmente é branco, mas a quantidade de massagista negro é... Entendeu? E aí o cara fala assim, mas porque não tem o técnico negro, não tem o auxiliar técnico. Tem, tá lotado, só que tá lá embaixo, ninguém quer subir eles. E quando tem igual o Myron, que tá estourado, o Myron só tá no Cruzeiro por pressão, porque se ele não tivesse ganhado, ele ia ficar na base mais 20 anos, mais 30, os caras não dão chance. Tem muitos que pegam a base assim, anos e anos, né? Faz a carreira toda na base. Fica só ali. E não é porque não quer, né? Isso exatamente, é isso que tá no vídeo nosso aqui. Nós queremos alertar, porque isso não é mimimi, não, gente. Isso é fato, não é mimimi, isso é número, isso é fato. Pega os números e analisa. Isso é fato. E eu tô te dando um exemplo do Myron, que foi campeão. Eu tô querendo usar cara que tem título. Porque eu não vou nem falar cara que forma mesmo atleta, que forma mesmo ser, tá? Porque aí tem mais, aí tem um tanto. Eu poderia falar uma lista aqui em Minas. Mas eu saí de Minas por causa disso. Porque um ex-jogador, que eu não vou dar o nome, virou pra mim e falou, negão, não vai ser técnico. E é fato, ele tava certo. Ele falou isso pra mim em 2008. Nós estamos em 2026 e nós estamos batendo nessa tecla. E é fato, tá? Não vai ser mesmo, porque eles não dão chance, cara. O futebol brasileiro, ele é preconceituoso, é racista, e envolve no tema que a gente está falando aqui dessa também processo de europeização do futebol, né, de tornar tudo a Europa para o Brasil, porque na Europa também tem esse problema, mas eu não vou entrar aqui, não é problema meu problema é o Brasil. E aí o que acontece? Aí tem essa agora metodologia que veio, está acontecendo o quê? Os diretores vão vir, são europeus, os jogadores estão vindo muito, a base está lotada de jogador estrangeiro, chileno, argentino, português, espanhol, lotado na base. Coisa que eu nunca tinha visto, nem imaginaria que ia acontecer no Brasil violento, Brasil. Então, está acontecendo o que? Essa elitização do futebol brasileiro. Aí uma coisa que eu vou compartilhar com o Gabriel, que eu sempre me pergunto. O futebol brasileiro, desde 1970, é a referência o melhor do mundo. Oscilando, ganha, perde, mas é referência. Aí ele vai na Europa, que não é melhor do que o do Brasil, pegar coisa da Europa para impor no Brasil. Você consegue raciocinar desse jeito, analisar e pensar, falar como isso é possível? Seria para você entender o raciocínio. Por que eu estou falando isso com ele? Porque eu morei nos Estados Unidos e não passa na cabeça do americano a NCAA, que é responsável pelos técnicos, pelo esporte dos Estados Unidos, e na Europa buscar treinador de basquete para trazer para os Estados Unidos para ensinar basquete para o americano. E olha que o basquete europeu é um nível muito, muito alto, hein? Tá, muito, muito alto.
mas nem passa na cabeça dos caras. A gente tá saindo do Brasil e pegar em países que é emergente no futebol, que chegou ontem no futebol. Pô, tem gente citando Espanha. Na minha época, Espanha era piada. Espanha não tem nem 30 anos que tá aí formando jogador. Espanha não fazia nem parte do... O Espanha era tipo assim, era ali que tinha 2 clubes que você ia ali só pra jogar e que não tinha nem espanhol jogando. Então, e nós estamos trazendo isso pro Brasil, entendeu? Esse é um tópico que ninguém discute, porque não dá Ibope, entendeu? Não é o que tá nos moldes daquela emissora, né? Não pode criticar, né? Não, e o pior é que dentro disso vem muito técnico e nem sempre são os melhores e muitos usam de trampolim, né? O Brasil e o próprio... Eu não digo que o Jorge Jesus usou o Brasil de trampolim, mas assim, existem muitos que ele no país dele... O Abel é um exemplo. Não que o Abel usou o trampolim, porque o Abel quer ficar no Brasil. O Abel é um caso à parte, mas assim... O Abel hoje, tá? Hoje o Abel... vamos colocar o Abel. O Abel ganhou 5 campeonatos portugueses pelo Benfica. Na reserva. O máximo... Não, tô falando como treinador. Se ele ganhasse... Não, ele nunca ganhou, mas se ele ganhasse 5 campeonatos, o máximo que ele treinaria, no máximo que ele chegaria a treinar, é um... Sei lá, o máximo que ele chegaria a treinar, aí vamos colocar aí, é um Lyon, um Olympique de Marseille, Atlético de Madrid, se o Simeone saísse. No máximo. Agora... No Brasil, até Real Madrid ele tem chance. Até Real Madrid ele tem chance de treinar. Se pintar a vaga lá eles chamam. Porque o Gabriel falou, ele é um trampolim. Brasil, só o brasileiro que não acha, gente. O Brasil, em valores, é a 3ª ou a 4ª liga mais cara, mesmo com o real desvalorizado e com vocês brasileiros metendo pau. É a 4ª. 4ª ou 3ª. Isso fazendo a conversão. Porque se pegar o número bruto, os bilhões de reais, o que movimenta é absurdo. E isso na qualidade financeira. Agora, se a gente falar na técnica... A gente pode fazer um vídeo depois explicando, cara, que não dá. O Brasil é top, mas o que atrapalha o Brasil, né, não são os estrangeiros, gente. A gente não tem nada... Nós somos estrangeiros morando fora. A gente não é nada contra estrangeiro. O que atrapalha são os brasileiros, não é os estrangeiros. O cara foi lá, o Abel mandou lá o currículo, os caras contrataram, ele não tem nada a ver com isso, entendeu? Se o cara não quer dar chance para outro brasileiro, não é problema dele. É diferente do cara brasileiro que sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, vem para a Rússia, vai para a China, porque... Você chega aqui, é emergente o futebol. Você vem literalmente para ensinar. Agora, esses caras que vão pro Brasil vão para ensinar. Eu queria um dia estar lá só para saber o que eles ensinam, entendeu? Eu queria um dia estar lá e falar assim, tá, o que você vai mostrar aqui, seja na preparação física, fisioterapia, futebol? Mostra para mim, entendeu? Mas, enfim, né? São coisas que a gente nunca vai saber a resposta, né, Gabriel? Mas... Foi um tema polêmico, né? Nós passamos aí, falando dar 30 minutos de vídeo. Sim. Nós não combinamos, acabou com o Gabriel Antônio. Mas valeu, 32, não me importa. E fizemos uma pirâmide, sim, né? Tem muita coisa que dá pra falar. Não, mas isso é real mesmo. Eu até depois falei, você estava falando, se for olhar estadual e estadual 2ª, 3ª divisão, aumenta também do mesmo jeito. Aumenta. É fato, Gabriel. Você pega a Copa do Brasil, sempre tem aquele jogo de... Agora teve... Eu não assisti, teve, por exemplo, o único agora da Série P já com o Ipense e Palmeiras. Mas você pega esses outros times, muitos deles, e aí tem aquele jogo assim, você vê que é alguma coisa diferente, né? Porque o técnico é negro. É fato, isso é fato. Isso, gente, eu sei disso desde 2008. O cara me falou, é um ex-jogador, não vou dar o nome aqui. Ele chegou em mim e falou, ele trabalhou num clube grandíssimo lá de Belo Horizonte, mais de 10, 15 anos, chegou até no Júnior. Vou dar o jogador que revelou, que muita gente vai conhecer. Revelou o Lincoln, que depois virou nome no Schalke 04, jogou até na seleção brasileira. Cláudio Caçapa. Outro negão que tá aí, que o Botafogo pôs o C3 jogo, mas também não vai não, viu, Caçapa? Vou falar igual o Tinga, amigo do Regis, fala. O Tinga soltou uma famosa resenha. O Tinga, o Neymar foi numa reunião e o Neymar reclamou que tinha todo mundo lá, era graduado. Porque o Renato foi na reunião, o cara falou, eu sou o co-founder. Eu sou o CEO. Aí o Tinga falou com ele, Neymar, tem soldadinho mais não. Tem soldadinho mais não, entendeu, Zé? Todo mundo é peixe grande e não tem também da cor, né? Porque o Tinga é negão também. O Tinga que... O Tinga é negão, campeão jogou, do Inter, o Tinga jogou, o Tinga é negão, pô. Ele até... Você acaba, depois eu também ia falar... Você vai falar mais alguma coisa? Não, pode falar, eu só falou isso. Lembrei. O Tinga falou isso. Ele... E é engraçado, você falou dele que... Também, você falou uma hora ali de comentarista, tem muito pouco, né? E ele é um desses caras que, assim... Ele fala sobre isso e é exceção, porque hoje comentarista, se for pra lembrar rápido, assim, tá muito melhor do que antes, sem dúvida. Mas é muito pouco. Grafite, Richarlison... Não, Grafite, o Richarlison, o Tinga que vai e volta, né, quando ele quer. O Tinga é mais chamam, né? Eles chamam ele vai.
Aí tem a turma, né, que é o do humor do futebol, que depois nós vamos fazer um tópico sobre isso. Pior também, que no não humor nada a tem ver. mais, mas... Aí tem, só que a turma do humor que não acrescenta nada no futebol, que depois nós vamos fazer um tópico que eu vou dar o nome de quem são esses caras, que aí também são negros, né? já É a linha do Edilson, Capetinha. Ah, entendeu? Essa linha aí. Essa linha, depois a gente Não, mas o Vampeta também da de... cancelamento. Mas eu tô falando assim, essa linha, esse também tem Esse mídia. tem mais, só que é um pouco diferente, entendeu? Denilson, Vampeta. Entendeu? É uma linha diferente. Ser jogador assim. É uma linha diferente. Mas e é até geracional, né? Porque esses são, assim, aqueles caras que acabaram até 2008, 2010, né? Aí já depois, os que acabaram depois de 2010, já são esses. Richardson, o Grafite já é outro. Já é outro grupo. E assim deve ser porque deve ter um... Não, mas isso é até ali. um negócio geracional, porque eles mesmos saem dessa... Não é que seja ruim o humor, mas sai do estereótipo do humor, do negro, como se diz. Porque se eles vão... É porque eles só entram na mídia desse jeito. Eles não vão colocar o escute daquela emissora se ele chegar lá todo bonitinho. Olha, igual, por exemplo, o Roger Flores chegou todo bonitinho. Fiz um curso, nem sei se ele fez, mas enfim, fiz um curso de jornalismo, alguma coisa, chega com diplominha, o cara... Cadê a foto 3x4? Vem cá, Roger Flores. Esses aí já sabem que não vai dar, entendeu? Então eles já mudaram o rumo. Sim. Porque eles sabem que eles não vão dar o escudinho pra ele ali. Não, mas emissora. Eu tô falando assim que... Não, mas você pega o próprio... o Grafite, por exemplo, na Globo. Não, o Grafite é uma exceção. Não, então, é o que eu tô falando. Essas exceções hoje são mais, porque antes... Mas é porque eu acho que é exigência. O número de mulheres. Gente, eu vou falar aqui por alto, tá? Mas pode dar uma checada na lei aí que deve ter. O número de mulheres, tá? Comentarista, televisão e negão, pode olhar que deve ter uma lei por trás da tal da licença que aquela emissora ganha lá no governo federal. Tem um negócio lá que chama assim, exigência de cota, porcentagem. Pode olhar que pode ter. Tô chutando, vai que eu tô certo. Vai que eu tô certo. Pode olhar, viu? Inclusive vocês, mulheres, vocês estão nessa cota aí também, viu? Porque o Brasil é foda, é preconceituoso e racista, sei. Muito, muito inexplicável, tá? Aí entra nisso, entendeu? Entra nisso. Mas essa é a realidade, galera. Então esse vídeo ficou um pouco mais polêmico, mas infelizmente, século XXI, a gente tem que falar essas coisas, porque nos gringos isso é bem mais plausível. Mas no Brasil e para o brasileiro ainda é assunto de mimimi, ainda é muito assunto de blá blá blá. O brasileiro ainda está muito atrasado para esse tipo de conversa, mas muito, né? Muito, verdade. Né? Infelizmente, falta conteúdo e argumento, né, para brasileiro, né, para esse tipo de conversa. Resume no mimimi no de sempre, né, galera? Não tem jeito, né? Infelizmente, mas deixamos registrado, viu, galera? Sim. De racismo, eu, por exemplo, quase um ano, mais de um ano, né? Que eu fiz mais de um ano já. Eu não posso falar, se eu falar eu tô mentindo, porque eu não vivi e não vi, tá? Agora, o olhar da pessoa, eu não julgo ninguém. Então, se alguém olhou diferente, aí não é problema meu. Mas eu não vivi. E ele falou de preconceito aqui, então... Não, mas não teve, né? Também não no viveu, geral, preconceito. Pouco, né? Xenofobia pouco, enfim... você falou 1 ano, eu também 4 anos, mas o que a gente pode falar é que mesmo esse vídeo que gravamos aí, a gente gravou falando dos canais, né? Se a gente pegar os dois, seja os 10 canais do Brasil, seja os 10 canais dos outros colegas aí da Angola, dos outros países, tem muitos vídeos falando disso. Todos eles falam. Dá pra pegar. Dá pra pegar. Assistem lá que eles eu disso. De memória aqui, eu sei do Kaique, do Tanda, acho que o Dente Juan, também que o Juan fala, o Cacau fala. Então, assim, essa galera aí tem... Quem tem interesse nisso, tem material. Só dá o pesquisa que vocês têm material pra tudo. Em breve gravaremos mais, turma. Valeu, galera. Valeu.